Bom, pessoal, vamos então à resolução dos exercícios aí, tá? Então, o primeiro exercício fala o seguinte: o sulfato ferro, cuja a fórmula pode ser representada por Fe2SO4, é utilizado no tratamento da água potável. O teor de ferro nesse composto é D. Então, a pergunta é qual é o teor de ferro, ou seja, qual é a porcentagem de ferro nesse sistema, tá? E ele dá duas informações para isso. A primeira informação é a massa molar do ferro e a segunda a massa molar do sulfato de ferro, tá? Então, para a gente saber qual é o teor de ferro dentro dessa substância, né, nós precisamos relacionar, então, as suas massas molares, certo? Então, essa substância total tem uma massa molar total. Qual é essa massa? 400 gramas por mol, certo? Então, nós temos que a massa da substância total representa tudo que a gente tem. Ou seja, as 400 gramas representam 100%. Se nós temos ferro lá dentro, ele tem uma massa, certo? E essa massa vai representar exatamente a porcentagem que a gente está procurando. E qual é a massa do ferro lá dentro? Ah, professora, a massa molar do ferro é 56 gramas por mol. Mas não é isso que ele está pedindo. Ele está pedindo o teor total de ferro. E a gente não tem só um ferro ali no sistema. Tem quantos? 2. Então, nós devemos lembrar que um ferro, ele tem massa, né? 1 mol de ferro tem massa de 56 gramas. Se nós tivermos 2 mols de ferro, nós vamos ter exatamente o dobro disso, que é 112 gramas, certo? Então, substituindo essa massa do ferro nessa relação proporcional, nós temos, né, fazendo os devidos cálculos, que a porcentagem de ferro no sistema é um total de 28%, o que corresponde à alternativa correta de letra C, certo? No exercício 2, nós precisamos observar, antes de tudo, essa estrutura aqui, tá? Então, nós temos, né, essa representação e ele fala o seguinte, que a ilustração representa um modelo tridimensional de uma molécula da substância denominada butano de iono, que a temperatura ambiente é um líquido amarelo e volátil, responsável pelo sabor característico da manteiga, tá? Então, nós temos aí a estrutura da butano de iono, né? E a pergunta vem lá no exercício 2. A pergunta é, qual é a sua fórmula molecular, tá? Então, só baseada aqui, no desenho e na tabela que está logo abaixo, que representa a legenda desse desenho, né? Nem preocupando aí com os valores, mas só para saber quem são os elementos, nós constituímos então a fórmula molecular, tá? Então, lembrando que as bolinhas pretas representam os elementos de carbono, as vermelhas o oxigênio e as cinzinhas os hidrogênios, certo? Então, nós podemos construir a nossa fórmula molecular colocando exatamente a quantidade de elementos presentes nessa molécula, né, em cada um dos elementos. Então, o elemento carbono. O carbono aparece, né, em quantas vezes? Ele aparece 1, 2, 3, 4. Significa que temos 4 carbonos na molécula. O elemento oxigênio. Quantas vezes o oxigênio aparece? Nós temos 2 oxigênios, certo? E o elemento hidrogênio aparece quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, tá? Essa estrutura aqui é a ordem aleatória que a gente seguiu, tá? Mas normalmente, né, preza-se pela seguinte ordem, tá? Primeiro carbono, depois hidrogênio e por fim oxigênio. Então, a fórmula molecular correta, né, perfeita, ficará como C4H6O2, tá? Então, isso aqui, foi determinado por convenção, tá? Então, quando vocês forem determinar essas fórmulas moleculares de acordo aí só com a observação da estrutura, lembrar, né, que vocês têm essa sequência aí que é uma questão de etiqueta com a química, tá? Seguindo no terceiro exercício. O terceiro exercício também tem a ver com essa estrutura. E a pergunta é, qual é o teor de carbono no sistema?
Mais uma vez, a gente quer saber a porcentagem de carbono dentro do sistema, tá? Então, para nós calcularmos aí a porcentagem de carbono, nós vamos seguir mais ou menos, né, a mesma lógica que nós fizemos no exercício 1, tá? Com a diferença de que lá no exercício 1, ele já nos dava a massa molar do sistema total, o nosso 100%. E aqui nós não temos, nós só temos a massa de cada um dos elementos, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é representar a massa total. E como que nós vamos fazer isso? A partir da fórmula molecular, certo? Então, a partir da fórmula molecular, nós vamos calcular a massa total do sistema. Então, nós temos que um carbono tem 12 unidades de massa, certo? E nós temos quantos carbonos no sistema? 4 carbonos, então devemos multiplicar pela sua quantidade. Então, aqui 12 vezes 4 dá um total de 48 unidades de massa só de carbono. Os hidrogênios. Os hidrogênios, eles têm massa igual a 1 unidade. Mas nós temos 6 hidrogênios, o que nos dá um total de 6 unidades de massa. E os oxigênios apresentam massa, né, em unidade na forma de 16 unidades. Mas nós temos quantos oxigênios no sistema? Nós temos 2 oxigênios. Então, isso dá um total de 32 unidades. Somando todas essas unidades aqui, nós chegamos a um valor de 86 unidades, certo? Então, aqui nós temos, né, a massa que representa o nosso 100%, tá? O total de massa molecular, tá? Agora, nós vamos determinar, então, as porcentagens, né, necessárias. No caso, a única pedida aqui foi a porcentagem de carbono, o teor de carbono. Então, basta calcular o teor. Se 86 unidades representam tudo que a gente tem, então é 100%. A massa apenas dos carbonos inseridos no sistema, que é igual a 48 unidades, vão representar X em porcentagem. Então, fazendo os devidos cálculos, a multiplicação em cruz, né, isolando o valor de X, chegamos a um total de 55,8%. Certo, pessoal?